Você. Bandeirantes. 18h15, Breno Beretta e o nosso convidado na entrevista do dia. Nosso convidado já está a postos para falar com a gente tudo a respeito do Guarani. Vou agradecer mais uma vez o Farney Coelho, sempre muito gentil com a Rádio Bandeirantes, também na TV Bandeirantes, na tela da Band. Ô Farney, inicialmente eu gostaria que você falasse sobre esse perfil que está sendo montado de elenco. Até porque são campeonatos distintos que o Guarani vai disputar no ano que vem. Vai disputar o Paulistão, que é muito exigido, que tem times de Série A e B do Brasileiro. Vai disputar simultaneamente a Copa do Brasil, que não disputa desde 2022. E vai disputar a Série C mais uma vez. E, é claro, o principal objetivo é voltar para a Série B. E eu queria que você falasse dessas características de jogadores que estão sendo anunciados e contratados, até porque muita gente está elogiando, não só a imprensa de Campinas, de fora de Campinas também. E eu percebo no contato, no dia a dia, desde quando você chegou, o Elano chegou também, que o trabalho de vocês é muito sério. E vocês estão tentando a todo custo implantar situações dentro do Guarani também não vinham sendo implantadas, né? Algumas situações que eu gostaria que você falasse também internamente, e isso é tudo importante porque é um legado que fica para o Guarani. Um abraço para você, Farney, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes mais uma vez. O Breno, sempre muito gentil, boa noite a todos, né, Batista, a todos os nossos torcedores que tá escutando o programa. Vamos lá, algumas premissas que eu acho importante a gente colocar assim. A gente diminuiu o número de jogadores e diminuiu radicalmente, né? A gente chegou a trabalhar com uns quase 50, terminou o campeonato ano passado com 37, e hoje a gente vai trabalhar com 25, 26 atletas profissionais, né? E complementando com os atletas da base. Então, vai chegar em 30, 31, 32, mas com 5, 6, 7 da base, né? Esse é o planejamento inicial, até porque a base vem fazendo um belo trabalho e a gente precisa valorizar isso e precisa trazer os jogadores para olhar. E que podem daqui a pouco ganhar espaço, né, e jogar. Então, a primeira premissa é essa, né? Diminuir o número de jogadores para tentar aumentar a qualidade, poder gastar mais dinheiro com alguns jogadores com mais nome, com jogadores que estão mais acostumados com decisões, que estão jogando Série B, né? Alguns jogadores estão jogando Série A. E eu acho que esse perfil vai agregar muito a esses jovens, né? Esses jogadores também de qualidade que a gente tinha, mas daqui a pouco não tinham suporte, não olhava para o lado, era muito novo o time. A média de idade também está subindo, né? A gente terminou o ano com 24, não chegou a 25 anos de média, né? A gente vai para 27 alto, quase 28. Então eu acho também importante esse amadurecimento, eu acho que vai segurar mais os jogos importantes. Então tem algumas premissas que eu acho importante, sim, até passar para o nosso torcedor, que a gente está pensando um pouquinho diferente na questão da montagem. Ô Farney, eu já vi você falando a respeito da importância de jogadores que ganham confrontos, diferente do que aconteceu em 2025. Se a gente pegar os derbys, por exemplo, primeiro derby, até para exemplificar para o torcedor o que você quer dizer com isso. Aquele lance da lateral, até o gol da Ponte Preta, o Guarani perdeu todos os confrontos. No segundo derby, o primeiro gol que o Guarani tomou, e eu tô dando o derby como exemplo, porque são 2 jogos que deixaram o Guarani na Série C do Brasileiro. No segundo gol também o Guarani perdeu todos os confrontos. Eu queria que você comentasse a respeito dessa situação da escolha do perfil de atletas que ganham confrontos e outros números também que você pode citar, até porque eu sei que agora vocês trazendo um novo analista de mercado aí, vocês têm analista tanto de jogos quanto de jogadores, para trazer um perfil correto, tanto um perfil que o Matheus gosta, tanto um perfil que vocês gostam, e até mesmo nessa escolha do Fernando Miguel. O que você pode falar?
porque vocês, pelo que eu sei, não escolhem jogadores assim do nada, né? Hoje em dia, essa situação de números é muito importante para a escolha de jogadores, né, Farney? Obrigado pela pergunta, é uma pergunta bem interessante e completa também a resposta da primeira. Na verdade, a gente teve muito problema, foi uma das coisas que a gente identificou primeiro aqui no clube, foi a questão de confronto, né? A gente estava perdendo muito confronto. E a Série C é um campeonato, por mais que tu queira ser técnico, tu queira botar a bola no chão, é muito difícil, porque quando tu pressiona o zagueiro dá o balão, tu vai ter confronto de primeira e segunda bola. E a gente teve muita dificuldade nos confrontos, muita dificuldade nos confrontos. Acho que a gente colocou agora um time muito mais maduro, e muito mais preparado para isso, pelo menos de mais força, né? Que eu acho que é uma característica que pode tanto casar numa Copa do Brasil, né, com um time um pouco mais seguro, quanto na Série C, não tem nenhuma dúvida disso, mas também acho que pode ser adaptável até para ter qualidade interna ali, com o Diego, com o Natan Melo, com o William Faria, por ter qualidade também interna. Eu acho que também a gente consegue adaptar para o jogo do Paulista, que também tem que botar um pouco mais a bola no chão e jogar. Acho que a gente consegue ter essa alternância, né, de momento que tiver que marcar e duelar, a gente ter qualidade para isso, mas também a hora que tiver botar a bola no chão e jogar, também a gente vai ter peças para poder montar e fazer isso. Estamos conversando com o Farney Coelho, executivo de futebol do Guarani. Eu já vou passar para o Batista e para os nossos comentaristas, o CH e o Tigrão, fazerem perguntas. Mas antes eu gostaria que você falasse, né? Uma das preocupações era goleiro e chega o Fernando Miguel, que acabou de ser anunciado. A outra preocupação do torcedor, é claro, está quanto a centroavante. Esse perfil de centroavante, e pelo que eu sei, vocês vão trazer um nesse momento, você não vai cravar, né? Eu já até trouxe aqui informação. Ontem eu já trazia a dedução que eu estava fazendo da saída do Kelvin, da chegada do Maranhão. Mas para chegar nesse nome do centroavante que vocês estão trazendo, qual que é o perfil nesse momento? E eu queria que você falasse um pouquinho também de... Você até comentou agora há pouco de dar a chance para jovens, que o Kevin, ele deve ter mais chances agora, antes do Guarani trazer um segundo nome no mercado, né? Vamos lá. Primeiro do Fernando Miguel. Pô, feliz demais, né? Porque é um goleiro que ele já vinha monitorando há algum tempo, tentou trazer no meio da Série C, não conseguiu. É um jogador que tem uma liderança nata, nos ajuda em vários aspectos, né? Não só a qualidade dele, acho que todo mundo conhece, mas tem outros aspectos que eu acho muito interessante. A questão de liderança, de ser um cara vencedor, de ser um cara que querer ganhar tempo, de se cuidar muito extra-campo, de não ter lesão, né? De um cara que tem muita fome de jogar, de seguir carreira. Então, eu acho muito importante ter esse perfil de atleta dentro do elenco. Eu acho que vai elevar o nível do nosso goleiro, da nossa defesa, né? A gente sabe que o número ideal é tomar meio gol por jogo, esse seria o número ideal. E a gente estava tomando bem mais gols do que normalmente o que é o ideal, que a gente entende como ideal, né? Então, o Fernando Miguel é um goleiro que nos traz uma certa tranquilidade, uma estabilidade nessa posição, que é uma coisa que a gente precisava. Sobre o centroavante, a gente tem alguns detalhes pequenos, mas ainda tem alguns detalhes para poder anunciar, deve definir no início da semana que vem, mas o perfil, como tu colocou, é um perfil, não adianta a gente ter um centroavante que só faça pivô, que só fique dentro da área. A gente precisa de um centroavante que seja agressivo na hora de não ter a bola, né, que ele pressione, que agrida espaço, que tenha também uma certa velocidade para poder chegar na frente, né, e óbvio que tem que ter bons números de gols, né, na temporada, porque também não adianta, a gente precisa fazer gols, né, além de não tomar, a gente também precisa se preocupar em fazer, né, isso só viajar. Então também tem que ser um jogador que recentemente está com bons números, eu acho que isso aí facilita também a adaptação, né? Mas o perfil é cara que ganha confronto, é cara que agride espaço, é cara que pressiona o zagueiro, né? Se tiver boa bola aérea, melhor ainda, porque a gente vai ter um time muito alto, muito forte fisicamente, e também pode decidir alguns jogos. Batista ao vivo conosco, Farney Coelho, executivo de futebol do Guarani. Abraço, Farney, muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem, muito bom ouvi-lo e podermos passar, né, essa informação
e também a sua percepção para o principal interessado no Guarani Futebol Clube, que é o seu torcedor. Então, toda vez que você vem para falar conosco, na verdade, você está falando diretamente para a torcida que apoiou o time do Guarani até o fim na Série C e vai continuar, evidentemente, apoiando na temporada 2026. Sobre a montagem do elenco, o Guarani terá 3 competições, que são competições completamente diferentes. Campeonato Paulista, novo regulamento, campeonato curto, rodada de fogo. Se perder um jogo já se complica, tem que conquistar pelo menos 7 pontos para permanecer na competição. É quase um mata-mata. Copa do Brasil, que é mata-mata, portanto é jogo decisivo. E a Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani já disputou, já sabe como fazer para 2026. O regulamento será mantido, o mesmo regulamento de 2025. Gramados irregulares, pressão de torcida adversário, e aí depois também tem a segunda fase da competição. O Guarani não subiu por um ponto e por um capricho. Estava vencendo a equipe do Náutico, perdeu 2 pontos em casa, né, porque cedeu um empate, e esses 2 pontos fizeram falta, muita falta, porque o Guarani não subiu apenas por um ponto. Então, como que você está administrando isso, né? Montando o time para 3 competições, o Guarani vai fazendo um aporte de capital um pouco mais significativo quando entrar a Série C do Campeonato Brasileiro, ou não, Farney? Patrícia, é sempre bom falar contigo, cara. Primeiro, parabéns pela forma como tu comanda o programa, que para mim é espetacular, tá? Gosto de escutar vocês sempre que é possível, gosto de escutar vocês. É um programa que apesar de ter uma opinião forte, é sempre leve, divertido. Então, parabéns pela forma como tu conduz. Vamos lá. Sobre as características de competição. Eu entendo que no Paulistão, a partir do momento que tu não consiga ter um pouco de posse, tu vai ter muita dificuldade, né? Se tu jogar contra o time maior e der a bola para eles, é tudo que eles querem, né? Tudo que eles querem é ter a bola, e aí eles vão estar dentro da zona de conforto deles. Então tu tem que ter um pouco a bola para tirar eles da zona de conforto, tá? Principalmente pensando em estratégia de jogo. Então a gente precisa ter alguns jogadores técnicos, até porque é característica do Guarani, né? O torcedor do Guarani gosta de jogadores mais técnicos. A gente precisa ter jogadores mais técnicos. É um pouquinho diferente das outras 2 competições, apesar de ter uma defesa sólida, a gente vai chegar em qualquer competição, né? Normalmente os campeonatos são decididos quem tem as melhores defesas, né? Esse ano quase a Floresta subiu e quase não fazia gol, né? Mas marcavam muito. Então a gente pensa também em ter uma defesa um pouco mais forte. Mas a Copa do Brasil e a Série C, a gente é um jogo de extremamente duelo. Por mais que tu queira botar a bola no chão, tem jogos que tu não vai conseguir. Tu tem que duelar, tu tem que ganhar confronto. Então, essa característica foi a principal que a gente colocou dentro do elenco, claro. Levando em conta outros fatores, lideranças, quem vão ser a liderança do grupo, até pela questão emocional que a gente sentiu muito, elevando um pouco a idade desses jogadores, trazendo jogadores que estavam jogando bem, acostumados com grandes jogos, né? Até porque a pressão da torcida a gente sabe que ano que vem vai ser muito grande. A torcida apoia demais, mas também cobra muito pelo tamanho do Guarani, que não é condizente com uma Série C. Então a gente precisa trazer jogadores prontos para isso, né? Que assimilam essa pressão. Até algumas liberações de jogadores foi em cima disso, jogadores que a gente achou que o emocional ia ser difícil de recuperar, então a gente preferiu que eles seguissem carreira em outros clubes. Então eu acho que isso a gente levou muito em conta dentro da montagem do elenco, as 3 competições, mas focando, claro, que a gente precisa fazer um campeonato digno para poder chegar numa Copa do Brasil e fazer outro campeonato digno, e aí subir para a Série B. Isso eu acho que é o grande objetivo da temporada. CH, a sua pergunta, o Farney Coelho, nosso convidado de hoje. Boa tarde, ao Farney. E a pergunta é bastante objetiva. No meio do ano, junho e julho, foram contratados 17 jogadores. Alguns deram certo, outros não, faz parte. Eu queria que você fizesse um comparativo do nível de satisfação do dirigente. O seu nível de satisfação por aquilo que você está construindo nesse momento.
Tá tudo andando dentro daquilo que você planejava ou tá mais difícil do que você imaginava? Um abraço. Tudo bem. O mercado está extremamente difícil, tá? Se eu falar para ti que está fácil, eu estou brincando, eu estou mentindo, tá? Tu pode ligar para qualquer diretor executivo de qualquer clube, todos vão falar a mesma coisa. O mercado está extremamente inflacionado, né? Tem um fair play financeiro agora ano que vem, acho que vai dar uma mudada boa nesse nosso mercado, mas está muito inflacionado, né? Não é um mercado simples. O que acontece? Qual a grande diferença? Assim, no meio da temporada, o jogador que está bem no clube, a gente vai ter muita dificuldade de tirar para trazer para o Guarani, tá? Então, tipo, a gente trouxe a característica, até eu falei isso em algumas entrevistas. A gente precisava de uma característica de um jogador que pressione lá na frente. A gente precisava de uma característica de um cara que ganha 1 contra 1 de velocidade de lado. A gente precisava das características. E quando eu cheguei aqui, eu até tinha falado para o presidente, presidente, eu acho que nós temos que contratar 5, 6 peças. Só que a gente não conseguiu ser afetivo, né? De dizer assim, pô, vai ter esses 5, 6 que vão resolver o problema. Não, e aí a gente acabou errando para mais, né? Tentando trazer o máximo de jogadores. A gente liberou 12 e contratou 17. Para mais, para que a gente pudesse ter todas as características que a gente estava buscando, né? Um pouco diferente de agora, né? Agora a gente está trazendo jogadores que a gente tem total livre escolha para trazer características, jogadores que estão acabando o contrato, o perfil de jogadores também em questão de cognitivo, de liderança, né? De extracampo, a questão cultural dele, comportamental. Então agora a gente consegue fazer uma avaliação muito mais completa do jogador e consegue atrair com muito mais fácil, porque tem um Paulistão e tem um ano todo pela frente. Do que no meio do ano, que a gente acaba pegando jogadores e acho que a gente acertou, eu concordo contigo, a gente acertou com alguns e errou em outros, mas que é muito mais difícil porque tu tem que fazer uma negociação com o clube que está jogando, com o jogador, com o empresário, tem muito mais interesse envolvido do que agora, né? Porque a maioria dos jogadores que a gente está trazendo estão livres, né? Valdemir Gomes, e aí, Tigrão, a sua pergunta ao Farney Coelho, nosso convidado aqui na entrevista do dia. Um abraço pro Farney. E antes de eu fazer a pergunta, eu queria que você confirmasse, acho que você já falou sobre isso, se o seu nome é uma homenagem dos seus pais ou do seu pai a Dick Farney. E se realmente é isso, o Farney, o que é que você conhece da bossa nova que teve no Dick Farney, um dos seus principais expoentes aí na música brasileira? Tigrão, obrigado pela pergunta. Até me emociona porque hoje, se eu estou no futebol, é muito por causa do meu pai, que desde os 5, 6 anos me levava para a beira do campo amador, para São Paulo de Rio Grande, para o Brasil de Pelotas. O pai era um apaixonado, o pai era um carioca que foi morar no Rio Grande do Sul e conheceu a minha mãe, inclusive, numa excursão de futebol. Então, parece que veio de... Mesmo que o pai sempre foi vinculado a futebol amador, nunca teve nada de futebol profissional, sempre foi vinculado, e hoje o pai estaria de aniversário, o pai já falecido há 4 anos, hoje estaria de aniversário, até postei hoje que é um cara que eu sempre, em momentos bons, em momentos ruins, a gente sempre lembra com carinho dele. Mas o meu nome realmente veio do Dick Farney. Eu queria entender um pouco mais de música, de bossa nova, mas confesso pra ti que eu não entendo nada. Mas o meu nome veio sim do Dick Farney. Que legal, que legal. Muito bacana. Seu pai tinha que Deus o tenha, né? Eu sei como é que é isso daí. O seu faz 4 anos, o meu já partiu, infelizmente, há 18 anos. Foi agora também, 14 de novembro, a gente fez essa lembrança. 18 anos parece que foi ontem. E a minha história, nesse aspecto, é um pouco parecida aí com a sua. Porque eu também milito na imprensa esportiva e não consegui jogar futebol. Tentei. Fui peladeiro, joguei amadoristicamente, mas não consegui chegar ao profissionalismo, que era um sonho do meu pai. Mas eu falei, de alguma maneira, eu vou dar essa satisfação para ele, estando perto do futebol, trabalhando com futebol de uma outra maneira, que é na crônica esportiva. E a gente tem muita alegria por conta disso, né? Exatamente porque, puxa vida, os pais... A gente é uma espécie de espelho dos pais, né? A gente é uma espécie de continuação. E o meu pai realmente foi um grande exemplo e eu percebo que no seu caso é a mesma coisa, porque, logicamente, né, você falou com emoção, aniversário ontem, ou hoje, né? Então é bacana isso. E vem começa a dar mais da origem do nome de um gosto musical do pai. Olha que coisa legal, né?
Muito importante. Agora me ajuda aí, me fala em quantos por cento eu tô certo e em quantos por cento eu tô errado nesse time que eu vou desenhar aqui agora. Vamos lá. É só o esboço, hein? E você vai falar, mas você tem que perguntar é pro Matheus. Não, mas você tá montando o time junto, você fala de característica, você fala que tem que ter um time forte no confronto, que tem que ter posse de bola contra o time mais técnico para não deixar ele com a bola, né? Então vamos lá, você vai falar, Tigrão, 80, 70, errou tudo. Vamos lá. Fernando Miguel, Cicinho, Rafael, Maurício Antônio e Emerson Barbosa, William Farias, Natan Melo e Diego Torres, Guilherme Parede, Maranhão e Mirandinha. Como é que tá o calibrador de time do Tigrão aí, Farney? Não, é um bom time, acho que tu tá bem. Eu acho que o Matheus, eu estava conversando com o Matheus agora de tarde no treino. A grande dificuldade, eu não sei como é que ele vai montar isso, é a zaga, né? Porque tu ter Jonathan Costa, que pra mim, sinceramente, foi um dos melhores zagueiros da B, tá? No Avaí. Pra mim é um zagueiro muito bom. O Donato chegou bem demais, tá? Bem demais. Treinou hoje, a bola aérea dele, ele cabeceia da área, vai no meio do campo. O Rafael terminou o ano muito bem. O Maurício chegou bem, com uma liderança. O Maurício é um cara muito inteligente. A saída de bola dele é muito competente. Ele tem muita capacidade para saída de bola, uma qualidade diferente assim dos outros zagueiros. E para deixar mais pulga ainda na orelha, o Alisson chegou fisicamente voando. O Alisson é um dos melhores em todos os testes físicos esse ano. E o Alisson jogou Sport, jogou Botafogo. O Alisson chegou no meio da temporada, a gente se lembra, com a capacidade física dele, ele chegou machucado, com lesão, acabou não nos ajudando. Então a pior posição aí pro Matheus montar esse time realmente é a zaga, porque tem 5 zagueiros de nível bom, né? De nível muito bom, de todos eles jogaram a Série B como titulares, alguns jogaram a Série A como titulares. Então ele vai ter muita dificuldade para montar essa defesa, mas é problema dele. O problema nosso é trazer jogador de qualidade. Mas eu acho que fica um bom time aí com o que tu montou. Para você contribuir com ele, você vai sugerir jogar com 3 zagueiros? Assim ele esquenta menos a cabeça? Eu gosto que a bola parada fica boa, a saída de bola também normalmente fica melhor com a saída de 3. E normalmente se tu tiver laterais ofensivos, né, tu acaba sendo atacando até com mais gente, né? Tu defende com 3, mas tu ataca com 7, né? Normalmente com a linha de 4, se tu não passar tanto lateral e segurar ainda um primeiro volante, daqui a pouco tu ataca com 5, 6. Então, às vezes, com a linha de 3 zagueiros, tu fica até mais ofensivo. Mas agora, sinceramente, eu gosto de me meter, gosto de conversar com ele, mas é muito mais trabalho do Elan no dia a dia, do próprio Matheus, do que meu. Então, o meu trabalho é muito mais fazer essa montagem, entregar os melhores perfis para ele também poder ter essas variações, né? E como vai ter muito poucos jogadores, estou falando em trabalhar com 25, 26 profissionais, todo mundo vai estar sempre inserido no contexto. Breno Beretta. Ô Farney, eu gostaria que você, se você puder falar, né? Quais posições ainda faltam para o Guarani contratar para, pelo menos a princípio, fechar o elenco para iniciar a disputa para o Campeonato Paulista? Pelo que eu sei, até para te ajudar, lateral direito, o Rian tá por detalhes, mas você não pode confirmar, mas é um lateral direito. O centroavante vem pelo menos a princípio, e o Maranhão deve ser oficializado. Aí faltaria mais um meia atacante, seria isso? E uma outra pergunta, o Ryuta Takahashi, eu sei que você tem recebido várias sondagens, e você até comentou na última entrevista coletiva que o certo seria talvez emprestá-lo nesse início para ele pegar uma rodagem e quem sabe voltar depois para a Série C. O que vocês estão pensando nesse momento para o Ryuta, que está treinando junto com os jogadores aí? O Ryuta e o João Vitor, até eu vou falar porque é a mesma situação.
O João Vitor estava negociando com o time da Coreia, chegou muito perto da negociação, acabou não fechando por detalhes, talvez ainda vire, mas ainda não fechou. A gente trouxe para treinar junto também o João Vitor e o Ryuta. O Ryuta muito mais como um plano de carreira e o João Vitor muito mais como um ativo do clube para negócio. Mas o Ryuta, o que a gente vê? Que precisa de alguns detalhezinhos, sabe? De daqui a pouco voltar um pouco mais na marcação, daqui a pouco ser um pouco mais agressivo sem a bola, daqui a pouco ser um pouco mais participativo também na questão da finalização, né? No acabamento da jogada ali, não só no cruzamento, mas no chute a gol. Então, alguns detalhezinhos que eu acho que jogando ele vai pegar. Então, tipo, se ele tiver o espaço para jogar aqui, perfeito, a gente deixa ele aqui. Se ele não tiver espaço para jogar nesse primeiro momento aqui, eu acho que vale a pena sim fazer um empréstimo, né? Acelerar essa formação dele em outro clube e depois a gente trazer para nos ajudar na sequência. Tá? Do Ryuta, do João Vitor, é a situação um pouco parecida. O João Vitor, claro que se puder fazer uma negociação agora já, a gente já faria. Sobre contratação, tá? O Rian está muito perto, é um menino que a gente gosta demais. Eu lembro que o Cauê ainda não está pronto, né? O lateral da base, que é o que mais perto de pronto. A gente trouxe ele para a Copa Paulista, ele oscilou ainda em alguns jogos, a gente emprestou para o São Bento para fazer a 2. Acho que é um baita ativo do Guarani, eu acho que ele vai virar jogador, acho que vai virar jogador de ponta, ele tem todo o perfil, todas as características, mas é um jogador que mostrou na Copa Paulista que ainda não está pronto, que ainda precisa minutar um pouco mais. A gente acabou emprestando ele para jogar no São Bento A2. Então o Rian podia suprir isso, e o Rian tem uma facilidade, né? Com o Matheus ele jogou de segundo volante, ele jogou de extrema, ele jogou de lateral, ele jogou de ala. É um jogador muito flexível no Vila Nova, ele chegou a jogar de volante, de segundo volante, né? Então é um cara que tem uma característica de ter essa flexibilidade de jogar em várias funções, e no elenco curto eu acho que é um jogador interessante para a gente ter. Se a gente contar ele com essa flexibilidade, a gente pode talvez trazer um lateral direito, até porque o Cicinho também encerra contrato pós-paulista, né? Não é algo tão simples da permanência e tal. A gente só tem 2 atletas que acabam o contrato no final do Paulista, o Cicinho e o Alisson. Todos os demais jogadores têm contrato mais longo, né? A gente tem uma garantia também de contar com eles na Série C. O Cicinho e o Alisson são jogadores que a gente tem um contrato mais curto. Então, talvez um lateral direito ou um 8, depende de onde a gente for usar o Rian, né? Se a gente oficializar. Um meio atacante eu acho que precisa, tá? E a ideia é ter, diferente do Diego Torres, diferente do Isaac, ter um meia de arraste da bola, ter um meia que goste do drible, né? Um meia com mais mobilidade. E talvez mais um 9, aí vai depender muito da evolução do Kevin, se a gente achar que o Kevin já está pronto para ser um protagonista agora, ou se o Kevin ainda precisa de um tempo maior para essa transição. Vai depender muito do rendimento do Kevin no dia a dia, nos treinos, também os nomes que aparecer no mercado, né, para que a gente possa trazer. Eu só tenho uma dúvida, Batista, com o Farney, porque você citou na entrevista coletiva, aquela alguns dias depois que o Guarani não conquistou o acesso, que talvez traria aí uns 4 ou 5 jogadores acima da média para disputar o Paulistão, mas eu tô vendo que todos esses que estão sendo anunciados estão com contrato até o final do ano. Existe a possibilidade ainda desses jogadores que vocês vão trazer jogador acima da média só para o Paulistão? Sim, na verdade a gente desenhou esse cenário, tá? Mas não... Quando a gente fez uma reunião de planejamento com o presidente Rômulo, com o CA, com o Elano, com o Matheus, a gente nos permitiu trazer até 5 jogadores que pudessem jogar só o Paulistão e depois sair, tá? A gente nos permitiu isso em termos de estratégia de planejamento. Mas óbvio que a gente sempre colocou como principal competição a Série C, e que a primeira característica, a primeira vontade nossa é que o jogador pudesse ficar o ano inteiro, tá? Alguns jogadores a gente chegou a fazer a oferta, a proposta, e chegou muito perto de 2 ou 3, assim, que chegou a palavrar e acabou não firmando e faz parte do jogo, né? A gente Poveda foi um deles, Gabriel Poveda. O Poveda, eu fiz uma consulta, mas a gente não chegou a fazer proposta, mas fez uma consulta, sim. Alguns jogadores a gente tentou trazer só para o Paulistão, mas a gente não conseguiu finalizar a negociação, até porque esse perfil de jogadores, daqui a pouco não quer mudar a família, na escola das crianças e tal, prefere já acertar para o ano inteiro, né? Teria que ser jogadores muito acima da média, né, para a gente trazer só para uma competição. Então a gente acabou, hoje não tem nenhum jogador nessa situação, né? E eu fico feliz com isso, porque é melhor ter os jogadores aqui o ano inteiro do que os jogadores só pro Paulista. O Rafael Bilu tá no teu radar ou não? Rafael Bilu.
O Rafael Belu, eu vou passar para você da situação, eu nem sei se eu posso falar de certas coisas, eu falo, depois o pessoal fica bravo comigo porque eu falo demais. Mas o Rafael Belu é assim. O Rafael Belu, antes de eu chegar, o Rafael Belu é um excelente jogador, tá? Não fui eu que trouxe, foi o Pastano. Mas o contrato dele previa que ele, com percentual, ele poderia sair para um time de divisão acima. Então a gente não conseguia segurar o Bilu. A gente conseguiu fazer com que o empresário, que foi muito gente boa com nós, o Júlio Rondinelli, lá com a Juventude, nos desse uma compensação financeira, mesmo que pequena, e a gente liberou desse percentual com condicionamento de um pré-contrato no Guarani, e que seria liberado pós esses 6 meses, caso ele assine com outro clube e nos deixe o percentual aí por um período, um contrato mais longo no outro clube com um período maior. Então ele tem um pré-contrato com o Guarani, mas ele tem um acordo no papel conosco, que se ele deixar um percentual de uma futura venda, ele pode sair como multa, tá? Então é muito difícil, não posso ser leviano com o nosso torcedor, é muito difícil que o Rafael Belu, eu gostaria muito, gosto muito dele, mas já deixei claro isso para o empresário, mas é muito difícil o Rafael Belu hoje sendo titular de A, né, jogando na A, retorne para o Guarani, pelo menos nesse primeiro momento. E desses jogadores que se apresentaram, tem chance de algum deixar o Guarani ou todos que estão aí vão permanecer para a temporada 2026? Mirandinha, por exemplo, né, fez um bom campeonato da Série C. Provavelmente você deve estar recebendo aí propostas pelo atacante. O Mirandinha tem 5 propostas de B, mas até eu conversei com o Rômulo ontem, a gente considera ele, nesse primeiro momento, como inegociável. É um jogador importante pra gente, importante dentro do projeto, é um cara que ganha 1 contra 1, que tem profundidade, que apesar de ter errado alguns gols, assim, até eu falei com o Muriel ontem, o Muriel nunca pegou tanta bola como ele pegou contra nós aqui no jogo do Náutico, e que é um amigo, o Muriel é um amigo pessoal, né, do Rio Grande do Sul. E o Mirandinha fez algumas finalizações muito boas e a bola acabou não entrando, ou entrou e foi anulado. E o Mirandinha eu tenho certeza que vai nos ajudar aí fazendo gols e dando assistência, porque ele tem essa característica, tem 25 anos ainda, ele tem contrato conosco até 28, então eu acredito que possa dar muita alegria ainda para o Guarani. Você tem algum jogador no elenco que você foi obrigado ou teve que inserir cláusula de liberação, senão não trazia, né? Às vezes há esse tipo de exigência. Cláusula do tipo, o contrato é até 26, 27, não importa, é até o final da temporada, mas se tiver uma proposta do exterior ou de uma divisão acima, automaticamente o Guarani tem que liberar. Ou insere essa cláusula ou não vai. Tem algum caso assim ou você acabou não negociando ninguém com esse tipo de formato de cláusula? Tem um jogador que está assim, um jogador só que está assim, com uma multa baixa pelo empréstimo, tá? Baixa eu tô falando em termos de valores porque o Guarani negocia, tá? Mas baixa eu tô falando em 4 salários, 5 salários do jogador, tá? Então não é, também não, na pior das hipóteses, jogaria o Paulistão de graça e seria emprestado, não seria uma venda, né? Seria um emprestado com a opção de compra. Mas é só um jogador que tem essa situação, talvez tenha outro que a gente está negociando que possa virar nessa situação também, mas dentro daquele limite que a gente tem de no máximo 5 atletas aí que pudesse ficar só no Paulista. Ô Farney, eu tenho até uma dúvida, porque já foi me questionado por mais de uma pessoa, eu sei que uma pessoa até acima de você foi atrás do Barcos para conversar, para consultar, e você até citou, né, de perfil de jogador de área, e pelo que você citou, as características do Barcos não seriam características para o Matheus Costa. Porém, ele nesse ano fez 47 jogos pelo Alianza Lima, marcou 15 gols, deu 5 assistências, apesar da idade dele de 41 anos. O que você pode falar sobre esse jogador, se é que você pode falar sobre essa situação? Posso, esse tipo de... Quando não vem um jogador, eu posso falar à vontade. Quando tem chance de vir um jogador, eu tenho que ter cuidado. É um cara que tem uma história linda, tá? Fez um bom ano, apesar de ser um jogador mais fixo dentro da área.
eu acho que ele teria muita dificuldade, por exemplo, para jogar com o Diego Torres, né? Eu acho que a gente não conseguiria pressionar, né? Tipo, aqui no Guarani, dá 10 minutos de jogo, se tu não tira em cima, se tu não pressiona o portador da bola, se tu não tira na defesa em cima, a torcida já começa a trazer a torcida contra nós, né? Então, tipo, é importante que a gente também encaixe característica, né? O Diego já é um cara mais técnico, que vai colar talvez no número 5 dos caras, ou o outro meia que vai jogar ali, e o 9 daqui a pouco vai ter que pressionar os dois zagueiros. Eu já não, nisso aí já não daria. A segunda questão é a questão da montagem ofensiva mesmo. Quando tu tem parede, quando tem Dentinho, quando tem Mirandinha, né? Quando tem esse perfil de jogadores que são extremamente velocistas, e tu tem um 9 mais dentro, claramente ele consegue acompanhar, né? Teria que ter um time mais de posse para que ele possa jogar, né? Nada contra o Bastos, pelo contrário, a gente viu bastante jogos dele, mas sinceramente não é a característica que a gente estava. Eu também não sei, não conversei com o empresário, talvez tenha possibilidade, então, mas é um jogador caro que é valorizado no mercado e a gente entendeu aqui internamente, e aí eu uso muito coordenação técnica, comissão técnica, agora lá o nosso gerente de mercado. A gente entendeu que não era o perfil que a gente traçou como protagonista, para vir ser protagonista dentro do Guarani. Mas tu traz o Barcos vai ser titular. É difícil trazer um Barcos e deixar no banco. E quando tu traz um jogador desse, daqui a pouco tu pode ter problema de montagem mesmo. Acho que tu tem mais problema para o treinador do que solução. Isso é uma visão minha, tá? Posso estar errado, tá? Não sou dono da verdade, posso estar errado. Mas eu preferia assim, ter um Bruno Santos, um Maranhão, um Galego, né, uns jogadores de vitalidade na frente, um Erisson, né, que foi aqui, jogou no Botafogo, jogou comigo no Brasil, um Poveda, que tem uma movimentação muito interessante, do que ter um cara mais lentão. Eu prefiro, tá? Mas assim, aí eu acho que é característica pessoal e o que a gente traçou também de metodologia ali, de planejamento também, né, dentro das nossas diretrizes aqui para a temporada. O Farney, eu gostaria de falar sobre o Kelvin com você, se essa negociação já está definida e em que bases ela foi feita caso ela tenha sido concretizada. Qual o percentual que o Guarani ainda fica com o jogador e quanto o Guarani vai receber? Eu não posso falar porque tem termos de confidencialidade na negociação, tá? A gente está negociando. Mas tem algumas premissas que eu acho importante até para o pessoal entender, tá? Vamos lá. Por que o Kelvin veio? A gente tinha o Sarará e o Natan Camargo. Ambos tinham cláusula de saída. E a gente, nesse momento, ficou com medo de perder os jogadores. Vocês vão lembrar que os dois eram titulares nossos, né? O Sarará, às vezes, como terceiro zagueiro e o Natan como primeiro volante. E aí eu fiquei com medo de perder os dois e precisava de um jogador com uma característica parecida deles, né? Que chegasse nisso. O Kelvin veio do Juventude com um salário muito baixo, com uma multa muito baixa e com um contrato muito curto. Um contrato de 1 ano e meio, porque a gente não tinha total convicção que ele tinha jogado 2 partidas no ano. Tá? Essa é a verdade. O Kelvin falhou em jogos decisivos no derby e foi um jogador que nos pediu, inclusive, que se pudesse ser negociado, ficaria feliz. Tá? Então, algumas premissas a gente precisa colocar para o público, tá? A gente podia trancar os pés? Podia. Podia tentar negociar com o empresário para aumentar o contrato dele? Podia. Podia tentar recuperar o emocional dele? Podia. Mas talvez tenha sido o jogador que mais sentiu a derrota para a Ponte Preta, tá? Então, alguns fatores fazem com que a gente tente fazer uma negociação com ele, apesar de achar que é um jogador de altíssimo nível, tá? Então, algumas premissas nessa negociação. Primeiro, que o Guarani precisa ficar com um percentual grande, garantir um percentual grande. Garantir que ele assine contrato longo com um clube, e que nos dê uma margem de retorno financeiro boa também no futuro, caso ele vire aquilo que a gente espera que ele vire. Isso é a primeira premissa, tá? Que a gente tem uma margem grande. Não vale a pena vender o Kelvin agora, em termos financeiros. Eu acho que ele vai ser muito mais valorizado no futuro. Por exemplo, eu vendo todo, fico sem nenhum percentual do Kelvin, o Kelvin daqui a pouco vira um ativo de 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. A gente perde tudo. A multa do Kelvin era muito pequena aqui no Guarani. E foi uma das condições para que ele viesse, tá? Porque o Juventude liberasse ele para vir para cá, que o empresário dele aceitasse trazer ele para cá. Então, tem algumas premissas importantes da gente colocar dentro dessa negociação, até porque o Kelvin é um jogador que nos entregou, tá? Que é um jogador que tem qualidade. Eu acho que ele foi mal em 2 jogos, mas que ele, no geral, ele fez um campeonato muito bom e realmente a gente vê nele muita qualidade, sabe?
E é um menino, tem 21, 22 anos, tem toda uma carreira pela frente, e a gente acha que ele pode virar. Então, é um ativo do Guarani, não pode deixar de ser um ativo do Guarani. Acho que essa é a primeira premissa, tá? E depois, claro, que se a gente puder envolver ele em alguma negociação que possa nos beneficiar tecnicamente dentro do campo, eu acho que também nos ajuda. Ô Farney, um abraço para você, muito bom ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes, e tá aqui a homenagem, né, do Elton Grimaldi, para a gente encerrar. Já estamos no adiantado da hora. Dick Farney, Copacabana. Pelas manhãs, tu és a vida cantar. Grande abraço para você, muito obrigado, sucesso aí, tomara que seja uma temporada de muito sucesso, mas evidentemente que a gente sabe que futebol não tem lógica nenhuma. Eu reputo como boa a campanha do Guarani na Série C, mas como não subiu, aí fica aí como sendo uma campanha ruim. Então tomara que o Guarani consiga fazer, principalmente na Série C, uma temporada de sucesso, e o sucesso entenda-se como o acesso. E se conseguir o título ainda, melhor ainda. Um abraço, muito obrigado. Feliz Natal para você e um ótimo ano novo, viu, Farney? Obrigado, um Feliz Natal para todos vocês, um ótimo ano novo para todos nós, que seja um ano abençoado para o Guarani. Pode ter certeza que a gente está atualizando todos os departamentos do clube, todos os setores. A gente está muito próximo de chegar nos maiores em termos de processo, em termos de metodologia, em termos de dia a dia. Não só na contratação de jogadores, mas em todos os processos de performance, de área de saúde, de logística. Então, eu estou muito feliz com o que a gente está fazendo dentro do Guarani e realmente espero que isso dê resultado para que possa perpetuar dentro do clube. Tá? Um grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade de falar com o nosso torcedor. Muito obrigado, tá aí o Farney Coelho às 18h50.